estamos aqui juntos, quando estamos aqui para celebrar nosso culto, a nossa adoração, para celebrarmos esse momento especial na presença do Senhor, ouvirmos a palavra de Deus. É bom chegar cedo, porque a gente pode cumprimentar quem também chegou cedo, né? Na minha juventude, eu morava aqui na Tijuca e era membro da Igreja Batista de Acari. O culto começava muito cedo e eu chegava mais cedo ainda, porque o salão de culto ficava cheio de velhinhos. Eu cumprimentava os velhinhos tudo, né? Era muito bom. E é sempre bom estarmos juntos aqui, né, para essa oportunidade. E o pessoal começa a se cumprimentar antes, né? Desculpa, é que a gente tinha que resolver uma tretazinha. Né? Que bom que resolveu. Né? Então agora nós vamos dar oficialmente o nosso início de tudo, dizendo assim: bom dia, igreja. Bom dia, igreja. A igreja está mais treinada. Ofuscou bom dia da Larina. Né? Porque hoje nós queremos celebrar o culto a um Deus que é bom demais, é bom sempre, e tudo que Ele faz é bom, mesmo que doa, mesmo que a gente ache que não está bom, mas é de Deus. Então, nós vamos orar, pedir a Deus que nos oriente nesse momento de culto, nesse momento de adoração. Nosso Deus Pai, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, a Tua igreja, que está aqui para este momento de celebração, para este culto, Senhor, para essa entrega de vida, para essa oportunidade de ouvirmos a Tua voz através dos cânticos, através da Tua palavra. Nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor? Nós vamos cantar a canção de Ele Continua Sendo Bom. Se você crê nisso, fique de pé conosco. Vamos cantar que Deus continua sendo bom para todos nós, amém? Amém. Que ouve a nossa oração.
parece que somos companheiros antigos. Joyce Lourenço. Oi? Joyce Lourenço. Joyce e Lourenço. Que bom, Lourenço, você está aqui conosco hoje pela primeira vez. Joyce, que bom ter você. Você vai receber um abraço dele. Se ninguém te abraçar, você vem para cá. Tá bom? Então nós vamos cantar nesse instante e você fica de pé novamente. E aí nós vamos cantar nesse momento que você vai abraçar a Sara também, né? Assim de longe, só faz um cafuné nela, né? Que bom ter a Sara aqui conosco. Vamos dizer que estamos felizes na casa do Senhor, amém? Você pode sair do seu lugar, cumprimentar o seu irmão nesta manhã. Ele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, amém. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus. Com Jesus no coração a gente é feliz. Jesus na condução, tudo é muito bom. Alegria, euforia, companhia, todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Ei, vamos cantar português. Vamos dizer de novo, aquele que está feliz. Ei, aquele que está feliz, diga amém. Amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aleluia. Aquele que está feliz, amém. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condução, tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia, todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração. Com Jesus no coração a gente é feliz. Viva a igreja! Feliz. Jesus na condução, tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia, todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Diga Jesus! Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Amém? Pois é tão bom abraçar que é difícil parar. É difícil parar. Nós vamos, pode sentar, meus irmãos, nós vamos lembrar os irmãos de algumas atividades da igreja. Sexta-feira teremos a vigília. Nós tivemos aí um acidente na rua e pegou fogo ali no poste, estourou, e acabou a luz por parte. O salão de culto tinha luz, mas tinha outras partes sem luz. Então, por prudência, nós não demos continuidade à nossa vigília. Sábado que vem, eu esqueci, o que tem sábado que vem? Hã? Dos congressos dos jovens, a abertura do A agosto dos jovens. abertura, só o Bruno é que sabe, rapaz, demais. Hã? Falou. A Laí sabe tudo. Né? Então, sábado que vem, nós vamos ter o congresso jovem do início
do mês da juventude. No domingo pela manhã, altas bênçãos, tá? E depois nós vamos tendo aí a orientação sobre o final do mês. Do sábado, quem vem pregar sábado? É o... Não, dele mesmo que veio lá de Grajaú. Qual é o nome do Rodrigo? Rodrigo. Né? Então ele vem pregar, começa às 19? Tá lá no post lá. tá. Viu? 18h30. 18h30 estaremos aí. Pastor, eu queria aproveitar, só sem interromper vocês, gente. É muito importante que vocês façam uma ação durante essa semana. A gente tem esse evento que começa no sábado. A gente vai lançar uns vídeos, vamos botar lá nas redes sociais. Se você ainda não tem a rede social lá da IBME, cara, pega o teu celular aí rapidinho, entra lá no Instagram, é o único horário que você vai poder mexer no celular na igreja. Marca lá o arroba da igreja, é arroba IBMM, pega a gente lá, porque a gente coloca muita coisa. Se você não está no grupo da igreja de WhatsApp, sinaliza com o seu bracinho aí que a gente coloca vocês lá no grupo, porque a gente roda muito essa notícia. Mas o mais importante que eu queria desafiar vocês, eu falei com a Sofia, eu falo com os jovens, Maria Clara, ai meu Deus, os nomes, capaz que a gente pega esses microfones aqui, o nome vai sumindo, né? Davi, gente, cara, chama os amigos de vocês. Cara, se você tem uma igreja amiga, eu já mandei para várias, essa semana eu vou mandar para todas elas. Para quê? Para que sábado à noite, gente, é um dia muito diferente. A gente bota umas luzes de gás, né? Tipo, muito jovens. Irmão, se a gente não tem noção, eu já falei isso para vocês, eu trabalho com jovens, com menores infratores. Cara, a possibilidade de um jovem estar aqui, de aceitar aqui, já é uma alegria no nosso coração absurda. A gente não tem noção da quantidade de jovens que estão entregues, perdidos. A gente tem noção que a gente mora no Rio de Janeiro. Não, eu desafio você, igreja, é um apelo mesmo, né? Que você faça isso. Você vá, pega esse post aí, pega as marcações, pega os vídeos, bota na sua rede social, no seu Instagram, manda para amigos da igreja, lá da Praça da Bandeira, manda lá para a igreja da Liberdade, manda para o Grajaú. Gente, é só convidar. A gente não gasta, sei lá, 2 minutos fazendo isso. Tá? Os irmãos jovens, uns 10 milhões de jovens lá, competidores contigo lá forte, a galera vinha aí, é isso, a gente lotar isso aqui. Tá? Amém? Amém. Alguma outra informação que a igreja precisa ficar sabendo? Pastor, tem um aviso da MCM. No domingo que vem, a gente vai ter um estudo com o pastor Sandro sobre relacionamento entre pais e filhos. Então, às 17 horas do domingo que vem, estão todos convocados para estarem aqui para esse estudo, tá bem? É uma organização da MCM, mas para toda a igreja, pais e filhos, inclusive os pais devem estar presentes. Vai ser muito bom. E a contribuição de fraude, já pedi para Yasmin, que eu quero fazer um pacotão e entregar para ela. Domingo na MCM. Tá bom, quem quiser contribuir, fale com a Conceição sobre fraude. Hã? Ouviram aí? E é muito importante para a participação da igreja, o convite desses irmãos para virem participar das nossas atividades aqui. E é claro que nós vamos continuar louvando ao Senhor. Temos a leitura bíblica neste momento. Vamos processar a nossa leitura bíblica. Vamos ficar aqui novamente. Depois nós vamos cantar. E é isso que nós vamos cantar lá em Naum. Sabia que isso é um dos profetas menores? Então está aí. Naum. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Presta atenção nisso. Vou repetir. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade.
e as nuvens são a poeira dos seus pés. Repreende o mar e ele seca, faz com que todos os rios fiquem secos, vazando e camelos desapareçam, e as flores do Líbano murcham. Os montes tremem diante dele, e as colinas se derretem. A terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os seus moradores. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do fogo da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são dele demolidas. Todos. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Oportunidade para reconhecer que Deus está no controle das nossas vidas e deseja que nós tenhamos uma vida santa, uma vida purificada diante dele. Baixe a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és, Senhor, o nosso Deus, um Deus bom, Senhor, que está sempre diante de nós, que está sempre conosco, que está no nosso coração, sempre nos acompanhando nestes momentos difíceis, momentos alegres, Senhor. Então fortaleça cada vez mais o nosso coração. Deus possa estar aqui nesse momento nos orientando, em nome de Jesus. Amém. Esse é o nosso Deus, que governa as nações. Ele é o leão da tribo de Judá. Nós cantaremos isso. Você pode cantar conosco. Aleluias. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá. Aleluias. Ele voltará.
Ó Deus, toca os corações da tua igreja nessa manhã, Senhor. Ó Senhor, torna-nos mais crentes em ti, mesmo que a resposta do Senhor seja não, mesmo que as portas se fechem, Senhor. Nós cremos em ti porque tu és o Deus. Tu és o Deus que opera milagres. Tu és o Deus que faz curas, milagres em vidas. Ó Deus, o Senhor atende a súplica da tua igreja, do teu povo. E nós cantamos todos como um grande coral. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da grande igreja. Declare ao Senhor. Que ruja o leão, igreja. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Amém. Nós cantaremos da bondade do Senhor, a doce voz do Senhor que resplandece sobre nós, essa bondade de Deus que se espalha por toda a nação da terra. Cante comigo, igreja. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar,
provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele confia. Então, nesse momento, vamos sentar. É o momento de dedicarmos ao Senhor a nossa confiança, dizemos ao Senhor: eu confio em Ti. Todos os movimentos da nossa vida são movimentos em que expressamos a nossa confiança em Deus. Seja esse o momento, dedicação dos dízimos, dedicação da sua vida de gratidão ao Senhor, seja o momento de expressar a sua confiança em Deus. Amém? Vamos cantar um hino. Eu gosto muito desses hinos que a gente faz uma repaginada neles, né? Se você não conhece, mas é um hino muito lindo que diz que tocou-me Jesus, tocou-me, e de paz Ele encheu o meu coração. Então, nesse momento, enquanto você devolve os seus dízimos e ofertas, cante conosco. Agradecer a Deus por aquilo que Ele fez. Nós pedimos, podemos agradecer. Eu quero convidar a Sara aqui para agradecer a Deus. Se assusta não, é assim mesmo. Faz parte. Agora você acha que você vem sozinho?
E ela está de férias da faculdade, está de férias do trabalho e vai ficar chorando de novo. Vai ficar chorando. Faz parte. Né? Nós agradecemos a Deus e nos alegramos com aquilo que Deus organizou dentro do processo. Quem ouviu a história sabe que Deus organizou cada momento desse processo. Não sei se alguém mais. A Elma. O Marco está aqui, convidou um bocado de gente domingo passado. A Elma tinha só você, o Marcos, né? Então, os abraços dos outros, tudo tem para Elma. Ó, eu não conheço muito bem essa linguagem. Eu não conheço, não sei o que é isso. Palavra. Aniversário do Silva? Não está lá. Não vem cá, Silva. Já 31. Ah, 31 também. Então, é uma cordialmente vai dividir o dia com o Silva. Que bom, Silva. Parabéns. Então a Elma faz a festa, os cajuzinhos e o churrasco. Há mais algum momento especial da sua vida? Sempre bom saber que Deus é bom. Ore pelo Bruno, pelas coisas que cercam a vida do Bruno. É um momento importante na vida do Bruno, no dia de hoje. Tá bom? Não só ore por ele hoje, agora e em outros momentos também. Os irmãos devem orar pelo Bruno. Então vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós nos alegramos, Senhor, porque Tu és bom. É isso que temos cantado, falado, vamos ouvir mais um pouco. Sabemos, Senhor, que Tu sempre o que faz é o melhor para a nossa vida. E agora, Senhor, agradecemos, Senhor, por todo o processo da cirurgia, todo o processo na vida da Sara, Senhor, como sustentou, Senhor, os corações do pastor Sandro, da Denise, do Davi. E agradecemos a Deus porque Tu esteve no controle, Senhor, de todo esse momento na sua vida. Agradecemos a Deus pela família, Senhor, que te buscou, que entregou esse momento nas suas mãos, Senhor, e percebemos que buscar a Ti nos traz alegria e felicidade. Agradecemos a Deus pela vida do Silva, Senhor, que completa mais um ano de vida. Agradecemos a Deus pela vida da Elma, Senhor, que também completa mais um ano de vida, Senhor. Deus, sustenta essas vidas, fortaleça os seus corações, estejam com eles, Senhor, a cada instante, Senhor, porque é bom viver na Tua presença. Como disse Davi, nos traz alegria ao coração. Agora também te peço, Deus, pela vida do Marcos, que esta semana o Senhor vai completar também mais um ano de vida. Abençoe, Senhor, o Bruno, esteja com ele, Senhor, fortalecendo, dando sabedoria, Senhor. Coloca, Senhor, a Tua mão sobre a vida do Bruno. Toca, Senhor, como acabamos de cantar. Toca, Senhor, o coração do Bruno para que haja paz no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Às vezes é arrebatado, às vezes cai do céu. Né? Bruno não. Marco, eu orei por você. A Deus abençoe. Cadê as crianças? As crianças vão dar um abraço no Levi, porque ele faz... todo mundo aqui do lado do Levi. Isso, o Levi faz aniversário. O nome dele não apareceu. Isso é muito grave, viu, Levi? Depois você reclama lá no saque. É aqui, ó. Abraça o Levi. Todo mundo abraçando o Levi. E nós vamos orar nesse instante antes de cantarmos. Viu? Antes de cantarmos, vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela vida do Levi. Agradecemos a Deus porque Tu estás no controle da sua vida, Ele está crescendo na Tua presença.
Os seus amiguinhos, Senhor, que aqui estão dizendo para ele que é bom buscar ao Senhor que traz alegria, Senhor, ao coração. Abençoe, Senhor, todas essas crianças. Abençoe, Senhor, o Levi, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos cantar, agora vocês sobem ali. Cadê? Vai vir não? É claro que eu... Ou já é adulto? Já é adulto? Quando fala criança, fala de você. Agora a gente tem um novo amigo, Levi. Aperta a mão do novo amigo. Aí, se apresenta aí, cara. Viu? Aí. Boa, viu? Toma, cara. Falou que sabia cantar, vai embora. Ai, deixa eu ir coisa, cara. Levi, você conhece? Vai criar das caixinhas, deixa eu ir pra casa. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por essa manhã, essas crianças aqui reunidas no teu altar, Senhor, sobre a tua proteção, sobre a tua graça, Pai. Que o Senhor possa falar aos corações dessas crianças, Senhor, que o Senhor possa frutificar a cada dia, Pai, que sejam sementes plantadas nesses corações, não ainda inocentes, pequenos, porém preciosos diante de Ti, Senhor. Que o Senhor possa plantar no coração deles a Tua palavra, Senhor. Que essa semente frutifique a cada dia mais ao longo do crescimento deles, Senhor. Que eles possam então ouvir de Ti, Senhor, cada dia mais, e tenham sede, Senhor, sede da Tua palavra a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa o professor, Pai, que irá seguir com a palavra e que irá passar a ele, Senhor, o conhecimento que é o mais alto dos céus, Senhor, o mais importante de nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Agora as crianças podem ir devagar, como sempre. Elas nem correm, nem estão com pressa. Queria convidar mais uma vez nos traz a palavra do André, e muito nos alegra. Vamos orar, pedir a Deus a orientação de Deus para esse momento da palavra de Deus. Ó Deus, como o André sempre diz, nesse momento de temor e tremor, Senhor, da responsabilidade de transmitir aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Esteja, Senhor, com ele nesse momento, expressando, Senhor, a tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Obrigado, Bruno. Nós vamos meditar, refletir texto de Naum.
capítulo 1, versos 2 ao 8. Se você puder abrir a sua Bíblia, deixá-la aberta, a gente vai refletir nesses versos. Verso por verso, Deus vai falando nos nossos corações. Eu abri, eles abriram na 1, difícil. Pode ter certeza, ele está aí na sua Bíblia. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas é um profeta menor. Vou facilitar, está entre Miqueias e Abacuque. Miqueias na 1 e Abacuque. Todos acharam? Deixa a Bíblia aberta, a gente vai ler aqui juntos. A partir do verso 2, vamos ler junto o texto bíblico. Está exposto aí. Vamos juntos? Diz assim: O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Repreende o mar e ele seca, faz com que todos os rios fiquem secos. Bazã e o Carmelo desfalecem, e as flores do Líbano murcham. Os montes tremem diante dele, e as colinas se derretem. A terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os seus moradores. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas, com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas, o Senhor perseguirá os seus inimigos. Orar? Senhor, nos colocamos diante de Ti nesse momento, reconhecendo que Tu és presente em nossa vida em todo instante. Até mesmo naquele momento que estamos dormindo, tão vulneráveis, o Senhor está presente, guardando, protegendo. Obrigado porque temos a oportunidade de ouvir a Tua voz nesse momento. Fala profundamente aos nossos corações. Os nossos corações estejam abertos, nossos ouvidos atentos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Possamos compreender a Tua palavra e principalmente que essa palavra possa se tornar prática na nossa vida, onde quer que estejamos. Que as pessoas com quem nos relacionamos possam reconhecer Deus que Tu és, por meio das nossas ações, do nosso falar, tudo que fazemos. Assim oramos acreditando que só podemos todas as coisas em Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado em nome de Jesus. Amém. É um texto muito rico, muito interessante. Todos os profetas menores são muito ricos e interessantes. Só que Naum, assim como Jonas, tem uma característica muito específica, muito especial. Eles são dois profetas que dão ênfase a quem? A Nínive. Dão ênfase não ao povo de Israel, não aos judeus, mas eles dão ênfase a uma nação estrangeira. Os profetas aqui, Deus usa tanto Jonas como Naum para falar não à nação de Israel, nem Israel, que é o reino do norte, nem Judá, que é o reino do sul. Mas Deus chama e levanta esses profetas para falar a quem? Uma nação estrangeira. E aí Jonas, só para a gente ter uma noção, Jonas, ele, cerca de 780 a.C., né, século 7 ali, ele está falando para Nínive quando antes do exílio de Israel.
E Naum, ele está falando, 630, século 6, né, mais ou menos 150 anos depois, ele está falando para Nínive, antes do exílio de Judá. É importante a gente entender isso, porque quando Jonas fala a Nínive, todo o povo de Nínive, o que acontece? Essa história é muito conhecida. Dos profetas menores, Jonas é o mais conhecido. Jonas vai lá, tal, ele disse que não quero Jesus, não quero, mas ele atende o chamado do Senhor. E chega lá e prega o povo em Nínive. E todos lá, o que acontece? Se arrependem. Ouvem a pregação e se arrependem. Diferente de Naum. A gente vai ver especificamente nisso. O povo de Nínive ouve a voz do Senhor, a palavra de Deus, mas infelizmente não se arrepende. Então a mensagem de Jonas produziu arrependimento e Deus exerceu o quê? Misericórdia, porque aquele povo seria destruído. Essa era a mensagem da palavra de Deus por intermédio do profeta Jonas. Mas naquele momento de pregação do profeta Jonas, o povo se arrepende e Deus exerce a sua misericórdia, diferentemente de Naum. Naum prega, Naum vai lá, é usado por Deus para falar da palavra de Deus, e mesmo assim, esse povo ele não se arrepende. E ao não se arrepender, o que acontece com eles? Eles veem a sua completa destruição, condenação. Essa condenação por meio da destruição deles. Então, juntos, esse profeta apresenta de maneira muito explícita como Deus exerce o seu juízo para com todos, inclusive as outras nações. E aqui é muito interessante entender que Deus não está preocupado somente com o povo de Israel no Antigo Testamento. Deus está preocupado com todas as nações. E é por isso que a gente aqui, eu faço essa ênfase, tanto Jonas como Naum, Deus, ele exerce também, levanta pessoas para falar às outras nações e proclamar o seu amor. E se a nação se arrepender, será salva. Se não se arrepender, será condenada. E a gente vai ver aqui como é que Deus exerce os seus juízos de maneira para com todas as outras nações, inclusive, né? Salvação diante do arrependimento. Como é que Deus exerce o seu juízo? A gente vê em Jonas que ele vai salvar aqueles que se arrependem. E Naum, castigo ao que não se arrepende e não faz a vontade de Deus. Então está muito explícito aqui na palavra de Deus que Jonas é usado por Deus para pregar. O povo ouve e se arrepende. Deus salva. E Naum, Deus levanta, ele prega, o povo não se arrepende e vem o quê? O castigo. Eles não queriam fazer a vontade de Deus. E diante desse contexto bíblico, a gente vai continuar refletindo sobre esse grande tema desse ano, que é semear fé, esperança e amor. Naum vai nos ajudar a entender que semear fé, esperança e amor também é pregar o quê? É proclamar o quê? O juízo de Deus. À medida que eu semeio a fé, a esperança e o amor, Naum também ele fazia o quê? Proclamava o juízo. E para a gente entender um pouco melhor esse texto de Naum, a gente precisa conhecer outros profetas menores, com exceção de Jonas. Diferente de outros profetas menores, Naum, Deus não usa Naum exclusivamente para direcionar sua mensagem para o reino do norte ou o reino do sul. A mensagem de Naum trata do caráter de Deus, do relacionamento dele com quem? Com o mundo. Naum aqui, o texto de Naum especificamente, está mostrando como Deus se relaciona com todos os povos, com todas as nações, para além do povo de Israel. Não somente com o seu próprio povo, mas também com aqueles que não reconhecem quem Deus é. Mesmo aquelas pessoas que não reconhecem Deus, mesmo aquelas pessoas que negam a Deus, Naum está direcionando a sua palavra que vem do Senhor. Então a mensagem de Naum é que Deus deseja não é um relacionamento ou oposição assumida devido a alguma ação passada da parte de Deus, mas uma resposta contínua de quê? Confiança em Deus e dependência dele.
Por que a mensagem de Naum está afirmando que precisamos ter uma contínua dependência e um contínuo relacionamento com Deus? Porque a gente pode olhar para o povo de Nínive e falar assim, olha, mas o povo de Nínive não foi salvo com Jonas? Foi salvo. Mas passados 150 anos, passou algumas gerações. E aquele povo que foi salvo, que se arrependeu, as gerações seguintes não seguiu o mesmo exemplo. E Naum está mostrando aqui que é importante que a gente reconheça que cada geração faça a sua própria escolha ao se relacionar e ao ter o quê? Dependência de Deus. A geração de Naum não podia se basear no relacionamento, na dependência da geração que foi no período do profeta Jonas. Eles precisavam fazer o quê? Continuar se relacionando, eles precisavam continuar dependendo de Deus. Mas mesmo eles conhecendo a história dos seus antepassados, o que eles escolheram fazer? Não se relacionar com Deus, não depender de Deus. Por outro lado, essa mensagem de Deus por meio de Naum tinha o propósito de encorajar também quem? O povo de Deus. Então Deus aqui está preocupado com todo mundo. Deus está preocupado com o seu povo, mas também está preocupado com as outras nações que não reconhecem Ele como Deus. A gente vai ver que a mensagem de Naum, especificamente, está preocupado também com o povo de Deus, porque o povo de Nínive, o império da Assíria, foi um império muito cruel. E para preservar o seu povo, foi necessário que ele pudesse intervir no império da Síria, para não subjugar e não maltratar, castigar o seu povo. E a gente vai ver que essa também é uma mensagem de Naum. Oprimido por um inimigo aparentemente invencível que havia dominado toda a região desde o Nilo até o Tigre, Israel não tinha como depender da sua própria força para se libertar, mas depender apenas de Deus. Naum vai estar muito bem definido aqui, porque, lembra, Jonas foi um período em que, antes do exílio da Assíria, a Síria pegou o povo de Israel, o reino do norte, e levou cativo para o exílio, lá para a Síria. Fez atrocidades com o reino do norte. Por que a Síria não fez com o reino do sul, Judá? Porque Deus preservou. Porque o reino do sul, o reino de Judá, ele confiou não em suas próprias forças, ele confiou em quem? Em Deus. E Naum vai dizer isso. Aquele que confia no Senhor, o Senhor protege, o Senhor guarda. Entretanto, em poucos anos, invencível não já existiria, porque havia uma promessa de Deus por meio de Naum, que esse povo, o que aconteceria com ele? Receberia o castigo de Deus. O juízo de Deus chegaria até quem? Até o povo até o povo do Império da Síria. Esse povo que parecia invencível. E era interessante porque eram quilômetros. Nínive era cercada por mais de 150 torres, muros de 30 metros. Para você chegar até Nínive, você tinha que transpassar 3 círculos imensos de rio. Mas esse povo, que parecia invencível, Naum está profetizando aqui: não se preocupe, povo de Deus, porque ele será vencido. E daqui um pouco ele não existirá mais. Seria derrotado pela mão de quem? De Deus. Porque ninguém pode resistir diante da mão de Deus, diante de quem nenhuma nação consegue manter-se. A Síria, ela assolou os povos desse período histórico, mas ela não pôde assolar o povo de Deus, porque o povo de Deus estava dependente daquele único que podia assegurar paz e segurança. Hoje, nós, igreja, também enfrentamos muitas ameaças, não é? De potências, de ideologias,
mas a gente só se consegue manter quando a gente depende de Deus, que é o grande poder, que é grande poder. Muitas ameaças à igreja hoje, assim como no período de Naum, o povo de Judá ali, o reino do sul, enfrentou diversas situações difíceis. Hoje também a igreja enfrenta diversas situações difíceis, mas a gente só consegue continuar de pé por conta que Deus está conosco. Essa é a grande mensagem de Naum. Não se preocupe, igreja. Assim como no período lá de Naum, o reino de Judá, o reino do sul, não se preocupou, porque Deus, aquele que é grande em poder, guardou. Hoje, nós, igreja, no século 21, somos guardados porque o Senhor nos guarda, nos protege e nos garante paz e tranquilidade. Portanto, Naum retrata o quê? O juízo de Deus na ação da história da humanidade. A gente vai ver especificamente isso porque Naum está olhando para a história, tanto passada, e está recebendo de Deus também a mensagem do futuro. Olha, Deus está vivo, está presente, trazendo o seu juízo sobre todos aqueles que não querem reconhecer a sua soberania. Naum vai fazer um olhar histórico para Jonas. O juízo de Deus virá, mas se arrepender, será salvo. Se não se arrepender, terá o destino, como a gente vê, ele profetiza sobre Nínive e de fato acontece. O império da Síria foi destruído a ponto de não existir mais. Ou seja, uma referência para todas as pessoas de todas as épocas. Deus, ele fez, Deus, ele continua fazendo e Deus continuará protegendo o seu povo. A história, o passado nos ensina que Deus foi fiel e guardou. Hoje nós aprendemos que Deus é fiel e guarda. E por isso, pela palavra de Deus, que não mente, mas a palavra de Deus é a verdade, nós podemos ter a certeza absoluta de que Deus continuará guardando a nossa vida, guardando a sua igreja. Fica evidente que nenhuma pessoa ou nação pode pecar contra Deus e ficará o quê? Impuro. Mas vivenciará o juízo de Deus. A gente olha para a história, a gente olha para os nossos dias hoje e a gente pode ter a certeza que nenhuma pessoa que pecou contra Deus ficou impune e jamais ficará impune, porque ela vai vivenciar o juízo de Deus. A lei da semeadura e da colheita era o quê? Universal. Não tem como plantar batata e colher uva. Muito menos plantar uva e colher batata. O que nós plantamos, nós iremos colher. É impossível plantar injustiça e colher. O povo, o Império Assírio, ele plantou o quê? Injustiça. Mas ele não colheu justiça. O que ele colheu? É impossível semear o ódio e ceifar amor. É impossível agir com crueldade e ser tratado com misericórdia. O povo assírio ele era muito cruel. E como ele foi tratado por Deus, o juízo de Deus chegou para ele. Poderia não ter chegado. Assim como anos atrás, Jonas pregou e se arrependeram. Se eles tivessem se arrependido, Deus teria perdoado e salvo. Mas eles não se arrependeram. Assim como eles foram cruel, também foram tratados com crueldade. Nínive oprimiu os povos e agora será oprimido. Depredou muitas nações e agora será saqueado. Passou a fio de espada multidões sem conta e agora está sofrendo o mesmo infortúnio, porque o juízo de Deus chegou para eles. A gente olha para a história e vê todos aqueles que pecaram contra Deus, o juízo de Deus chegou para eles. Hoje a gente pode ter a certeza pela palavra do Senhor que pecou contra Deus, o juízo de Deus chegará. Só que para a gente entender um pouco melhor esse texto, a gente precisa também conhecer o contexto. Então o Império da Síria, que tinha como capital Nínive, já tinha levado o reino do norte para o cativeiro, lembra que tinha falado?
O reino do norte, o povo de Israel, o reino de Israel tinha sido levado pelo Império Assírio. Nesse momento reinava quem? Jerusalém, reinava o rei Ezequias. E esse período histórico posterior ao profeta Jonas é anterior ao profeta Naum. Então, quando o povo de Deus, lá no reino do norte, Israel, é levado pelo Império Assírio, isso foi depois do profeta Jonas. Porque no período do profeta Jonas, o povo tinha se arrependido. Só que essa geração passou. E a geração seguinte do Império Assírio, o que aconteceu? Ele tornou-se cruel. Começou a dominar sobre todas as nações com muita crueldade. O seu império foi construído à base de escravos, que eram forçados a trabalho dia e noite. E foi anterior ao profeta Naum. E olha que sim, Deus esperou 150 anos para que Naum viesse e profetizasse contra quem? Contra o império da Síria, contra Nínive. Deus esperou 150 anos, a sua longanimidade, a sua misericórdia, por 150 anos, e enviou o profeta Naum, e mesmo assim eles não se arrependeram. O exílio do reino do norte de Israel foi profetizado por Isaías, Oséias, Amós. A gente já viu isso. Golpes cruéis do exército do império da Síria esmagaram a cidade de Samaria, que era a capital de Israel, bem como o seu exército. Como escravo do reino do norte, foi levado para servir a um monstruoso sistema totalitário instalado pelo exército mais cruel da história, da história antiga. Foi um dos exércitos que eles não dominavam. Só para a gente fazer uma comparação, o Império Babilônico, quando entra para levar o reino de Judá, o reino do sul, eles pegam a maior parte do povo e levam cativo. A Síria não, ela entra para destruir. Levou algumas pessoas como escravos, mas ela entrou com um objetivo específico, na sua totalidade, de fazer o quê? Destruir. O reino do sul, nesse período histórico, Manassés passa a reinar em Jerusalém, que foi contemporâneo de Naum. Então, essa história de Naum, ela é contemporânea, ela é vivenciada no momento histórico desse rei Manassés. Quem foi o rei Manassés? Manassés foi um rei, um homem muito perverso, apóstata e rendido a toda sorte de excessos. Foi um dos piores reis que teve no reino do sul, o reino de Judá. Foi assassino cruel, idólatra em excesso, feiticeiro incansável, foi responsável por introduzir terríveis abominações aonde? Hein? E por causa dos seus pecados, foi selado o destino do reino de Judá. Embora muitos profetas estivessem ali, inclusive Naum, falado, olha para a história, se arrepender, Deus salvará. Mas mesmo assim, apesar do arrependimento de Manassés, o futuro do reino de Judá já estava selado por Deus. Ele seria exilado, agora pelo Império Babilônico. Nesse contexto, o reino do sul passou a ser dominado pelo Império da Síria. Manassés, ele ali passou a ser um vassalo, passou a ser, o reino de Judá, o reino do sul, passou a ser subserviente ao reino da Síria. Por isso, o reino do sul sofria todas as atrocidades e as perversidades do império de quem? Da Assíria. Ele não foi destruído. Por que o império da Síria não destruiu o reino de Judá, o reino do sul? Ele sabe que, e a gente até teve um louvor que falou, descendente de quem? De Davi. Da raiz de Jessé nasceria o Salvador, o Messias. E aí Deus não poderia deixar o império da Síria destruir totalmente a linhagem de Jesus. E aí ele preserva o reino de Judá, o reino do sul, apesar de todas as atrocidades cometidas por Manassés, embora ele tenha se arrependido depois. Embora o reino da Síria ele tivesse com a gana, com a vontade, com o desejo de destruir o reino de Judá, mas Deus preservou o seu propósito de salvação para a humanidade. É nesse contexto que Deus usa Naum para profetizar. Deus levantou Naum para profetizar nesse contexto conturbado de reino de Judá, reino do sul, com Manassés, que era um rei perverso, cruel,
não queria saber de Deus. Era um contexto internacional da Assíria, oprimindo o povo, cruel, perverso, tanto quanto Manassés, mas Naum é levantado por Deus para profetizar nesse momento histórico. Ou seja, Naum é usado por Deus para semear a fé, a esperança e o amor. Por meio de quê? Da proclamação do juízo de Deus. Deixa eu tentar aqui colocar nos nossos dias para a gente entender um pouco melhor o que significa esse contexto histórico de Naum. Essa semana algumas pessoas colocaram lá sobre o que está acontecendo lá no Oriente Médio. Alguns radicais do islamismo, eles estão cometendo crueldade contra as pessoas. Eles são perversos, assassinos. Era mais ou menos esse contexto que Naum vivenciava. Tanto com o seu rei Manassés, como o império da Assíria. E Deus levantou ele para profetizar que o juízo de Deus chegaria sobre essa nação. Nos dias de hoje, era como se Deus tivesse levantado a gente para ir até lá, no Oriente Médio, e dizer assim: olha, o juízo de Deus chegará sobre você. Qual seria o nosso destino ao chegar lá e falar isso? Você tem alguma dúvida? Eu não tenho nenhuma. Antes de que as palavras fossem, a frase fosse terminada, era isso que Naum estava vivenciando. Mas mesmo assim, o que Naum fez? Obedeceu a Deus e foi lá semear a fé, a esperança. Ele não temeu, mesmo diante da possibilidade da morte, que era uma grande possibilidade, praticamente 100%. De chegar lá e profetizar: opa, imagina, o império dominava o mundo de então, e Naum profetizando para esse império: olha, o juízo de Deus irá chegar. Imagine que o imperador não tenha feito diante dele. Começou a rir. Como eu, que domino todo mundo, sou invencível. Provavelmente deve ter sido isso que o imperador deve ter dito para Naum, quando Naum profetiza. Só que a gente tem vários exemplos na história do povo de Deus que mostram que ninguém pode resistir a Deus. E mesmo assim como Naum, nós devemos fazer o quê? Semear a fé, a esperança, o amor, por meio da proclamação do juízo de Deus que chegará. Por mais louco que seja a mensagem, por mais invencível que pareça ser a pessoa, ou o grupo de pessoas, ou a nação, mas o juízo de Deus chegará. E quem precisa proclamar esse juízo? Eu e você. Deus nos chama para semear a fé, a esperança e o amor, proclamando o juízo de Deus. E olha o que o texto, logo no verso 2, a gente começa aqui, olha o que o texto diz: que Deus é zeloso, mas também Ele é vingador. Porque Ele é zeloso, Ele é vingador. Vingança contra quem? Seus adversários. Indignação contra quem? Os seus inimigos. Porque Deus, Ele zela, porque Deus, Ele cuida, Ele vai se vingar de quem? Dos adversários, dos inimigos. Por mais estranho que pudesse ser naquele momento histórico, para o Império da Síria ser destruído, mas Deus cumpriu com a sua palavra. E o Império não foi somente destruído, ele sumiu do mapa. Porque assim Deus o fez, porque Deus é zeloso. Ele vinga a crueldade, ele vinga o pecado, ele vinga contra os seus adversários, ele vinga contra os seus inimigos. Por mais que a gente não consiga perceber e visualizar isso com nossos olhos carnais,
Por mais que seja o mais absurdo possível, mas quando o juízo de Deus chegar, a palavra de Deus ela é verdadeira e isso vai acontecer. Não há como insultar a Deus e escapar. Olha o que o texto diz. Esse é o Salmo 139, do 7 ao 12. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará. A tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma. Não há como escapar de Deus. O Império Assírio achava que era invencível, mas diante de Deus não tem como pecar contra ele e escapar. E é nessa garantia que Naum se firmou ao profetizar isso para o Império Assírio. E é nessa garantia que nós, igreja, precisamos nos firmar ao profetizar o juízo de Deus sobre todos aqueles que não querem se arrepender e são cruéis. E aí, já falei isso em todos os outros textos que a gente refletiu aqui sobre os profetas menores. O povo sofre, o oprimido cada vez mais oprimido, o pobre cada vez mais pobre, assassinos, sanguinários, mas o juízo de Deus irá chegar. E nós, como igreja de Jesus, precisamos semear a fé, a esperança e o amor por meio da proclamação desse juízo que chegará. Nós somos instrumentos de Deus, assim como Naum foi, para proclamar esse juízo. Porque ninguém pode resistir a Deus. Como Deus é justo, aquele que se insurge contra Ele, para se prostrar diante de outros deuses e oprimir as pessoas com crueldade, enfrentarão sem dúvida o juízo de Deus. O juízo de Deus contra o pecado não se baseia numa ira inesperável e incontrolável, mas no caráter imutável e santo de Deus. A perspectiva do juízo de Deus está aqui em Naum, não é o juízo final, mas é de viver a justiça de Deus aqui em Deus. Ele não vai fazer justiça com base em sentimentos, como nós fazemos. Às vezes a gente toma atitudes que não era para tomar, porque a gente é envolto em emoções do momento, mas Deus não é assim. Deus, Ele vai trazer juízo com base na sua justiça. Então, se pecou, se errou, não se arrependeu, virá o juízo de Deus. E aqui Naum, ele não está falando do juízo de Deus, que é o juízo eterno, em que todos nós iremos passar diante do juiz, do tribunal de Deus. Aqueles que confessarem o Senhor Jesus Cristo viverão a vida eterna. Aqueles que não reconhecerem Jesus como Salvador e Senhor viverão a morte eterna. Mas Naum está falando sobre o juízo final. Naum está falando sobre o juízo de Deus aqui. Porque foi assim que aconteceu com a Síria. A Síria viveu o juízo de Deus, o Império Assírio viveu o juízo de Deus em vida. Nós vemos muitas atrocidades acontecendo no nosso país e no mundo afora, mas o juízo de Deus chegará. O juízo de Deus acontecerá. E é preciso que a gente profetize isso, onde quer que a gente esteja. Olha o que o texto diz. Esse é o verso 3. O Senhor é tardio em irar-se e grande em poder. Lembra que eu falei? Entre Jonas e Naum tem um período de 150 anos. A geração de Jonas, que viveu ali, que se arrependeu em Nínive, é diferente da geração em que profetizou Naum. Não é a mesma geração, não são as mesmas pessoas. Deus esperou 150 anos, a sua longanimidade
em levantar profetas para dizer, olha, se arrependam, se arrependam, se arrependam. Deus é tardio em irar-se. Ele esperou. Ele é grande em poder. Ele poderia ter feito com 100 anos, ele poderia ter feito com 1 ano, ele poderia ter feito no momento que ele quisesse, mas ele precisou ali, diante da negativa, aguardar. Ele deu oportunidade. Ele tinha o poder para fazer quando ele quisesse, mas ele foi tardio em irar-se. Mas o que a gente precisa entender é que jamais ele inocenta o culpado. É culpado, passará pelo juízo de Deus. A gente pode até achar que Deus está demorando, e muitas vezes a gente acha isso. Deus não faz logo. Por que Deus não faz logo? Porque Ele é longânimo, misericordioso. Mas o culpado, diz a palavra de Deus, jamais será inocentado. O Senhor Deus é compassivo, eu destaquei ali, olha o que Ele é: compassivo, bondoso, Ele é tardio em irar-se. Lá em Êxodo 34, 6 e 7 vai dizer isso. Grande misericórdia, grande é a sua fidelidade, ainda que não inocente o culpado. Deus é bondoso, Deus é misericórdia, e muitas vezes a gente se baseia nisso, muitas vezes o mundo se baseia nisso. Quantas vezes nós já ouvimos as pessoas aí fora, na sociedade, no mundão, dizer assim, não, mas Deus é amor, mas Deus ama todo mundo. É verdade, Deus é amor, Deus ama todo mundo, mas o inocente não será perdoado. Desculpa, o inocente será, aquele que é culpado passará pelo juízo de Deus. Aquele que é culpado passará pelo juízo de Deus. Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é tardio em irar-se, Deus é fiel, mas se pecou contra Deus, o juízo de Deus chegará se não se arrepender. Wilmington, olha o que ele diz: por mais de 500 anos, Nínive e os assírios foram temidos como terror da Ásia Ocidental. Mas, embora a paciência de Deus seja infinita em sua profundidade, ela não é eterna em sua duração. Deus, Ele vai, sim, aguardar, Ele vai ser misericordioso, Ele vai esperar. Mas se não se arrepender, se pecar contra Deus, o juízo de Deus chegará. E é isso que a gente precisa fazer, como Naum fez: semear a fé, a esperança e o amor por meio da proclamação de que o juízo de Deus, ele é real. Ele vai acontecer. O caráter de Deus exige que o culpado seja condenado. E aqui é interessante a gente pensar em Jesus Cristo. Eu sou culpado? Nós somos culpados? Nós somos pecadores. Qual deveria ser a sentença sobre nós? A morte. Mas porque Deus é justo, Ele envia o seu Filho Jesus Cristo para morrer a nossa morte, ser culpado em nosso lugar. A cruz do Calvário, quem deveria estar era eu e você. Nós que deveríamos estar lá. Mas Jesus Cristo, Ele foi para o madeiro em nosso lugar. Ele fez maldição em nosso lugar. Porque a justiça de Deus precisava que o culpado fosse condenado. E qual é o salário do pecado? A morte. Jesus Cristo, Ele morreu em nosso lugar. E porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar, a justiça de Deus foi cumprida. Porque o caráter de Deus exige que o culpado seja condenado. Nós fomos condenados à morte, mas Jesus Cristo morreu a nossa morte. Porque esse é o caráter de Deus. Essa é a justiça de Deus. E é isso que a gente precisa profetizar. Olha,
O juízo de Deus chegará. Se arrepender, se crer em Jesus Cristo, será salvo. Mas se não crer, vivenciará o juízo de Deus, será condenado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta. Olha que isso aqui é lindo. Muitos comentaristas bíblicos consideram esses versos 2 a 8 como uma poesia de Naum. E esse texto aqui é muito similar aos Salmos. Olha o que ele fala sobre Deus, e aí ninguém pode resistir a Deus. Olha quem Deus é. E aí Naum está mostrando, e é importante que nós, ao semearmos a fé, a esperança e o amor, por meio da proclamação dos juízos de Deus, precisamos dizer quem Deus é. Olha o que Naum diz a respeito de Deus. O Senhor tem o seu caminho aonde? Na tormenta. Alguém já passou por alguma tormenta? Agora relançaram o filme Twister. Não sei quem viu o primeiro filme Twister, que fala sobre furacão, tormenta. Relançaram esse filme, é muito interessante. Eu gosto muito de filme, indico aí quem quiser. Para você entender um pouco o que é tormenta. O furacão vai passando, vai destruindo tudo. Vai levando, vai subindo casas, carros, animais, o que tiver pela frente vai levando e vai destruindo. E aí diz que o caminho de Deus é aonde? No meio da tormenta e da tempestade. Afeta Deus? Por quê? E as nuvens são o quê? Você consegue imaginar as nuvens sendo a poeira dos pés de Deus? Você consegue imaginar o tamanho do pé de Deus? Bem pequenininho, né? Repreende o mar. O que acontece com o mar? Aqui pertinho da gente, aqui, Baía de Guanabara. Você consegue imaginar Deus repreendendo nem uma gota d'água? Aquilo tudo seco. Esse é o nosso Deus. Faz com que os rios fiquem secos. Bazã e Carmelo são montes. Se desfalecem. As flores do Líbano murcham. Consegue imaginar, olhando aqui, o Corcovado, onde está o Cristo Redentor? Consegue imaginar ele se desfalecendo, se desestruturando, sumindo? Eles olhavam para a natureza, e é isso que Naum estava dizendo: olha, vocês se acham invencíveis, Império da Síria, mas o nosso Deus ninguém pode resistir. Sabe por quê? Porque Ele anda pelas tormentas, Ele anda pelas tempestades. Está vendo essas nuvens que vocês estão vendo lá nos altos céus? Aquilo ali é a poeira do pé de Deus. Está vendo esses rios? Ele só basta uma palavra dele, que as águas desaparecem. Está vendo esses montes, que são montes muito grandes? Ele consegue fazer com que isso tudo suba. As flores do Líbano, que eram das flores do período histórico aqui, as mais lindas, muito bem cuidadas, ele faz com que elas todas murchem. Os montes tremem diante dele, e as colinas se derretem, somem. A terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os seus moradores. Ninguém, é isso que aqui Naum está dizendo, e é isso que a gente precisa ao proclamar o juízo de Deus, semeando a fé, a esperança, o amor, é dizer para esse mundo quem Deus é. Deus é esse que a tudo lhe obedece, que nada pode o resistir. Sim, o mundo e todos os seus moradores. Esse é o nosso Deus. E para concluir, os versos 6 a 8, o juízo de Deus chegará para os inimigos, mas a bondade de Deus protegerá o seu povo. O juízo de Deus para todos, seja o juízo aqui em vida, seja o juízo eterno, é para todos. Todos irão prestar contas diante de Deus. Todos. Mas para os inimigos, aqueles que não reconhecem Jesus, aqueles que não reconhecem Deus, chegará o castigo.
mas para nós, igreja, que reconhecemos Jesus, reconhecemos quem Deus é, para nós chegará a bondade de Deus. Olha o que o texto diz: quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? O verso 6: a sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Talvez hoje a gente não consiga ter a noção, no período histórico aqui de Naum, o que é ter uma rocha demolida. Porque hoje a gente tem a facilidade da dinamite, né? Bota uma dinamite ali e buf, a rocha é demolida. Prédios são demolidos, montanhas são demolidas. A gente viu na história recente da humanidade que a bomba atômica destruiu praticamente uma grande região. Mas na época eles não tinham esses recursos. Eles não tinham noção do que é uma rocha demolida. Uma rocha, uma pedra grande. Mas eles reconheciam. E aí o texto Naum vai mostrar isso. Que Deus pode todas as coisas. Ninguém pode resistir a ele. Diante da sua ira, diante da sua cólera, diante do seu juízo, ninguém pode resistir. O juízo de Deus não pode ser resistido por ninguém. Assim como ninguém pode escapar do juízo de Deus. A gente viu no Salmo 139. Para onde eu irei? Se eu for para os altos céus, ali tu estarás. Se eu for para o mais profundo abismo, ali também estarás. Se eu me esconder num lugar mais escuro, numa gruta mais escura, ali Deus também estará. Ninguém pode escapar do juízo de Deus. Pecou contra Deus, não se arrependeu, o juízo de Deus chegará. Mas olha o que o texto diz também. Está no verso 7. O Senhor, Ele é bom. Ele é fortaleza no dia da angústia. E conhece os que nele se refugiam. Quando nós, ao semearmos a fé, a esperança e o amor, por meio da proclamação do juízo de Deus, nós precisamos dizer que Deus, Ele é bom, que Deus, Ele é longânimo, que Deus, Ele é tardio em irar-se, que Deus, Ele está preocupado conosco, Ele é fortaleza para nos guardar, para nos livrar. Mas a gente precisa reconhecer quem esse Deus é. Por outro lado, para aqueles que se arrependem, não serão condenados diante do juízo de Deus. E é isso que a gente precisa proclamar. Ao semear a fé, a esperança e o amor, a gente precisa proclamar o juízo de Deus. Proclamar o juízo de Deus no sentido de que aqueles que não se arrependerão, aqueles que não se arrependerem, irão ser condenados, ainda que em vida, se pecarem contra Deus, viverão sim o juízo de Deus. Mas aqueles que se arrependerem, aqueles que reconhecerem Jesus, aqueles que reconhecerem Deus, serão absolvidos desse juízo, serão protegidos por Deus. E o texto aqui é muito categórico em dizer: serão guardados, porque eu serei a fortaleza deles. E é muito... Naum faz o jogo de palavras aqui, porque o Império Assírio estava achando que eles seriam protegidos porque eles tinham a fortaleza deles. E Naum está dizendo: a única fortaleza capaz de proteger o ser humano é Deus. E é isso que a gente precisa proclamar ao semear a fé, a esperança e o amor. Proclamar o juízo de Deus é dizer que só tem um que pode salvar o ser humano. Só tem um que pode guardar o ser humano. Só tem um que é bom. Só tem um em que a gente pode dizer: nele eu tenho paz, nele eu tenho refúgio, nele eu estou seguro. Somente em Deus.
Mas, e aí fecha com o verso 8, com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas o Senhor perseguirá os seus inimigos. A gente precisa proclamar isso. O juízo de Deus irá chegar, mas só será protegido aqueles que reconhecerem Jesus como seu único Salvador e suficiente Senhor. Só serão protegidos eles, porque todos os outros, considerados inimigos de Deus, se não reconhecerem Jesus e Deus, não poderão ser protegidos pelo Senhor. Cabe uma responsabilidade muito grande sobre nós, assim como foi na vida de Naum. Deus chama cada um de nós para proclamar esse juízo de Deus. Diante de todas as situações adversas que podem vir, a gente precisa proclamar o juízo de Deus. A gente precisa se levantar. Por mais que caçoem de nós, digam assim, isso não vai acontecer. Por mais que as pessoas achem isso um absurdo, mas nós precisamos, assim como Naum, proclamar o juízo de Deus. Precisamos ser instrumentos de Deus para proclamar esse juízo. E dizer, se arrepender, será salvo. Mas se não se arrepender, ninguém o poderá te livrar. Sejamos instrumentos de Deus para proclamar esse juízo, onde quer que estejamos, para quem Deus, a quem Deus nos enviar. Amém? Nós diremos que bem-aventurado aqueles que têm sede da justiça de Deus. E nesse momento, quando nós cantamos essa primeira parte, você possa refletir sobre o que pregamos aqui essa noite, sobre o que o André pregou aqui nessa manhã. É muito importante, tenhamos sede da justiça de Deus.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Santo Espírito possa estar com todos nós, sustentando e abençoando. Amém, Senhor. Nós vamos ter a nossa EBD agora. Muito bom. Aula do professor Lucas. Os irmãos devem participar. Estaremos estudando sobre a vida de Salomão. É algo importante. Mas eu já sei tudo de Salomão. Duvido. Desafio você a aprender mais um pouco aqui. Queria colocar a igreja de pé. Nós vamos cantar nessa manhã de novo. Que ruja o leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Cante conosco antes de você ir embora. Você cantar. Nós cantamos bem forte para essa manhã. Cante conosco. Sobre o trono
sair.